Acho. Muito boa noite, todos os amigos. Hoje, dia 5 de junho, egrégora gratitude. Nessa noite, teremos a honra de receber a Andréia Franhan, né? Pranhan. Franhan, conduzindo a nossa vibração de amor e de cura. E logo depois, para um gostoso bate-papo de consciência alimentar, Tadeu Antunes. Muito obrigado aos dois por estarem aqui junto conosco. Lembrando a todos vocês, né, que essa vibração ela tem o intuito de atender à solicitação dos amigos com os nomes que estão na lista, mas ela é estendida também, né, a todos nós que estamos aqui na sala e que ganhamos muito com essa troca de energia e com todos aqueles que com certeza a Andrea vai citar. Então, Andréia, eu já vou te colocar aqui em evidência. A palavra é toda sua. A hora que você quiser que compartilhe a sua música, é só você avisar. Muito obrigado por estar conosco. Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo essa condução e agradecer também a presença de cada um de vocês, ok? Eu escolhi um mantra e esse mantra tem uma parte que ele cita a oração de São Francisco de Assis, tá bom? Renato, por favor, pode colocar o mantra. Vou pedir agora para que todos fechem seus olhos olhos físicos, que vocês encontrem uma posição confortável e vamos agora para o momento presente. Nesse momento, vamos abrir os nossos olhos espirituais. Nesse momento de união, que todas as vibrações de todos os lares possam se formar em um único. Vamos relaxando o nosso corpo físico. Vamos relaxando nossa cabeça. Vamos relaxando nosso tronco. Relaxando os nossos membros superiores, os nossos membros inferiores. E nesse momento, vamos nos colocar num jardim. Só que esse jardim ele não fica aqui situado no planeta Terra. Ele fica em planos mais elevados. E vamos caminhando por esse jardim. Graminha bem verde, cheio de flores, cheio de animais, de aves. E agora é final de tarde. O sol vai se pondo e algumas estrelas já estão despontando nesse céu de um azul iridescente. Cada um encontra um local para poder sentar nesse jardim, para poder se conectar com esse gramado. E ao sentar, cada um de nós recebe pelo topo de nossas cabeças um jato de luz azul. Esse jato penetra por todo o nosso ser, vai circulando e ele vai saindo. Da mesma forma que ele entra pelo topo da nossa cabeça, ele sai pelo nosso coração. E nesse momento, todos os jatos vão se formando um único jato,
uma imensa luz. E assim como na oração de São Francisco, sintam cada um de vocês como um instrumento para levar paz, amor e acolher cada pessoa que estiver na lista. Vão relaxando, vão se conectando. Senhor, faça de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, deixe-me semear amor. Onde há lesão, perdão. Onde há dúvida, fé. Onde há desespero, esperança. Onde houver trevas, luz. Onde há tristeza, alegria. Ó Divino Mestre, conceda que eu não busque tanto ser consolado como consolar, ser compreendido como compreender, ser amado como amar, pois é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Vamos focar agora toda a nossa energia para os nossos irmãos da lista. Nesse momento, vamos emanar toda essa energia para todos os irmãos dessa lista que foram citados aqui. E que essa energia possa ser emanada também para todas as pessoas da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso estado, do nosso país, do nosso continente, do nosso planeta. Que essa energia possa envolver todo o nosso planeta Terra, aumentando a vibração, trazendo amor, respeito, empatia. Divino Criador, em sua infinita bondade, olhai pelos nossos irmãos da lista e também pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Que o Senhor derrame suas bênçãos e os cubra com seu manto azul. Envie seus anjos físicos e espirituais para que eles consigam toda a ajuda necessária para reconstruírem suas vidas. Assim seja, assim é. Amém, amém, amém. Renato, muita música. Pessoal, agora quem quiser abrir seu microfone, quiser participar, cantar essa música, continuem com quem quiser cantar. Vamos cantar a oração do nosso Pai nos Celestiais. Seja o teu nome e venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai
Pai, meu meu Pai do céu, do meu céu, Pai do meu meu céu, eu quase eu Senhor, quase me me esqueci esqueci que o teu que o amor teu amor vela vela pela por cruz, vela pela por cruz, mim, seja e ser feito feito feita assim. assim, meu Pai, meu Pai, Pai do céu, imenso nesse dia. dai-nos agora Agora e sempre. e perdoai as nossas ofensas de um modo de um maior, modo que com que E perdoamos perdoamos os Pai, meu Pai meu Pai Pai do 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 céu, céu, meu Pai do meu eu céu, quase eu me quase me esqueci, esqueci que o teu e o que o amor teu teu amor vela zela por mim, vela por mim e seja e será feito sempre assim. e não nos e deixe não os deixeis cair Cair em em tentação, mas mais mas nos livrai de todo mal. Amém. Amém. Vamos voltando agora, pessoal. Gratidão, muito obrigada, Divino Criador, por essa oportunidade. Gratidão, gratidão. Namastê, amém. Deixa eu pegar ela de surpresa aqui e pedir para a Inês fazer o agradecimento para você, Andréia. Não tinha combinado com ela. Por favor, Inês. Teu microfone está fechado. Odé, estava aqui pensando, né? Falei assim, essa canalização que a gente faz, né? E quando você pensa num Deus que está no céu, na verdade, você se eleva até a grandeza dos seres, né? Que nos iluminam e que realmente envolve o nosso planeta de amor, aqueles que realmente têm o conhecimento da liberdade, do verdadeiro amor, para que nós possamos evoluir, evoluir com o bem. Então, quando eu ouvi essa música agora, eu senti essa canalização. É um relaxamento feito com muito carinho, com muito amor. Os nomes numa vibração que eles possam receber, né? Esse amor, esse carinho de todos nós aqui. Gratidão, Dé, por ter preparado essa vibração com tanto carinho, com tanta intensidade. Eu sei que veio da sua alma, do seu espírito maior. Gratidão. Gratidão, minha querida. Obrigada, viu? Você é a luz. Vocês, nós todos. Obrigada. Odé, mais uma vez, atendendo aí o nosso chamado, né? Muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço, Renato. Obrigada mesmo. É muito legal a gente acompanhar, assim, vocês preparando, né, a vibração. Muito gostoso.
Obrigado, Inês, aí pela participação. E agora, Andréia, vamos inovar um pouquinho. Apresenta você, o nosso convidado da noite. Sim, então vamos. Pessoal, hoje nós temos a honra de receber aqui para o nosso bate-papo nosso querido amigo Tadeu Antunes. Ele vai trazer um assunto muito importante que é sobre a consciência alimentar. Muito bom, tá vendo? Olha aí, Tadeu, como as improvisações aqui dão certo. Olha aí que honra. Seja muito Legal. Gratidão, Andréia. Parabéns aí pela sua condução. Foi muito Muito legal. obrigada. E meu nome é Tadeu Antunes. Eu me interesso bastante pelo autocuidado. Eu conduzo uma prática todo dia de manhã que inclui meditação, alongamento com yoga, automassagem, relaxamento e visualização criativa. Então, de um tempo para cá, eu tenho a consciência, né, da importância da gente se cuidar, porque muito provavelmente todos nós que estamos aqui, a gente vai virar os 90, né? Agora a pergunta que fica é como é que a gente vai chegar lá? Então a gente tem que plantar a sementinha hoje, né, para a gente colher lá na frente. E a gente que pode começar tendo um pouco assim, olhando para como a gente funciona. Então, antes da gente dirigir um carro, a gente precisa saber como é que ele funciona, né? Os pedais, tal, e o volante, os comandos lá do painel. Então, é legal também a gente saber, né? Então, tipo assim, por que que eu prefiro comer açúcar, né? Por que que eu prefiro comer gordura do que comer salada, do que comer fruta? Então, segundo a neurociência, há 150 mil anos, né, a gente começou lá na África e a gente era nômade e a gente não tinha delivery, sabe? Ligar para a pizzaria, para o lanche, né, e eles entregaram lá na sua caverna. Então, a gente era nômade e você comia e não sabia quando ia ser a próxima refeição, né? Então, o nosso para a gente se manter vivo e para a gente perpetuar a nossa espécie, a gente desenvolveu três características básicas, né? A primeira é economizar energia, que a gente chama de ócio, de preguiça, né? Então, ela tem uma função. Ela vem lá de trás, porque a gente tinha que economizar nossa energia para as coisas, para caçar, né? Para fugir dos predadores que existiam na época. Então, a gente tinha que economizar nossa energia. E a gente tinha que ter uma preferência pelo sexo, né, para propagar nossa espécie, senão a gente teria extinguido. E com relação à alimentação, a gente tem uma preferência, né, pelo açúcar e pela gordura. Por quê? Porque são substâncias que o nosso organismo consegue armazenar. Então, tipo assim, eu faço uma refeição, não sei quando vai ser a próxima. Então, eu desenvolvi a preferência pelo açúcar, pela gordura, porque eu posso fazer uma reserva. E depois eu posso passar várias horas, até dias sem comida. Então, vem daí essa preferência que nós trazemos até hoje. Então, a gente evoluiu, né, em vários aspectos aí, mas a gente traz essa característica, né? Então, por que que a gente gosta mais, né, do açúcar e da gordura? E hoje a medicina nos orienta o seguinte, né? Você tem que dormir no escuro, que no escuro o nosso corpo produz a melatonina, que é um hormônio que regula os outros, né? É quando o nosso cérebro passa por vamos dizer, por uma lavagem, né? Você elimina o que não é útil. É quando você fixa o que você aprendeu durante o dia. Então é importantíssimo que você durma no escuro, né? E no mínimo por 8 horas. Tem um termo novo que o pessoal criou agora que chama grounding, que é você colocar teu pé no chão lá, a sola do seu pé no chão, né, para você descarregar suas energias, para você se harmonizar. Eu não sei se já aconteceu com vocês, você pegar na porta da geladeira e dar um choque, sair uma faísquinha, ou na porta do carro.
Então, é essa energia cinética, né, que a gente acumula no corpo. Então, é bacana colocar todo dia o pé no chão, né? Pode ser na grama, na terra, na areia. Então, é o ground, a gente dormir no escuro por 8 horas. E o jejum intermitente também é interessante, né? Então, a gente passar um tempo legal sem se alimentar, de 12 horas, 14 horas, para dar um tempo do nosso organismo se refazer, para ele eliminar as toxinas, né? E, inclusive, nesse período, ele tem um processo macrófago, que ele elimina as células que podem vir a se tornar cancerosas. Então, o jejum intermitente também é importantíssimo. E então, o que que acontece? Só que com a nossa vida hoje, moderna, a gente foi se distanciando dessas necessidades. E é uma coisa que os nossos avós, é, bisavós, né, para quem é mais jovem, no meu caso, os avós, né, os mais novinhos aí, tipo a Andréia aí, eu acho que é o bisavô dela que vivia assim, como eu vou falar. Então, tipo assim, a pessoa não tinha, micro-ondas. Então, ela tinha um fogão a lenha, ela tinha que ir no mato, ela cortava a lenha, esperava secar, depois ela trazia aquilo nas costas, armazenava em casa, ela rachava com machado, ela colocava no fogão a lenha, né, para preparar o alimento dela. Aí depois veio o fogão a gás, a pessoa foi ficando mais sedentária, veio depois, né, o micro-ondas, e com relação à roupa, né? Então, a minha avó, né, e bisavó daí para trás, pegava uma trouxa de roupa, ia para o rio, né? Que não tinha tanque, não tinha água encanada. Ia para o rio, lavava, trazia. Existia um ferro, que talvez vocês conheçam, né, em lojas de antiquário, aquele ferro de passar, que você colocava brasa dentro. Ele abre uma tampa, né? Aí você jogava as brasas lá dentro, fecha, e você passava. Então, tudo naturalmente exigia que você se mexesse, né? Então, hoje a medicina fala, não, você não pode ser sedentário, né? Aí a gente vai para a academia, porque a gente não tem esse ritmo de vida, né, que a gente gasta naturalmente, né, as calorias aí que a gente consome. Então, naturalmente era feito tudo isso. E a gente ficava uma boa parte do tempo, né, nossos avós também, lá com o pé no chão, então, era coisas que hoje a gente, né, os médicos recomendam, mas a gente fazia de forma natural. Então, a gente não precisava ir no médico para ele falar para você, dorme no escuro, bota o pezinho no chão, faz jejum intermitente. E o jejum intermitente deles era assim, ó, eles jantavam, né, pelas 5, 6 horas, não tinha Netflix, não tinha televisão, não tinha rede social, ia para a cama, só no outro dia. Então, estava ali as horas de sono, eles já faziam, numa tacada só, e o jejum intermitente também. Então, a gente foi se distanciando de tudo isso. Aí criou-se a energia elétrica, e com isso, na época, o homem dormia em média 10, 12 horas. Né? Quando o Thomas Edison foi lá, criou a lâmpada, esse período de sono caiu para 8 horas, para 7. Aí inventou-se a televisão. Aí diminuiu mais ainda, caiu tipo, para 6 horas. Porque a gente tem que estar informado, né, na nossa crença. Tem que ver o noticiário, tem que acompanhar a novela. Então, diminuiu ainda mais o tempo de sono. E hoje não tem uma estatística, mas eu imagino o quanto diminuiu com o celular, né? Com as redes sociais, os TikTok da vida aí. Então, tipo assim, a gente foi dormindo cada vez menos. E uma coisa também que é interessante, o nosso cérebro, ele funciona assim. Na parte central aqui tem o hipotálamo, que ele é regulado pela luz. E a luz do celular, ela é uma luz branca. Ela lembra a gente que você tá de dia, que tá sol. Então, o que existia antigamente, né? Que a noite ia chegando aos poucos, você ia entrando naquele clima para dormir, hoje não existe mais. Então, você pega o celular lá meia-noite, o teu hipotálamo reconhece, não, é dia, né? Então, ele não entra no processo de sono. E, então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tem um neurocientista que eu acompanho, aí ele fala que o pessoal chega na casa dele e fala que parece que ele mora numa caverna, porque ele só tem luz amarela em casa e a luz nunca no teto, a luz de abajur. Então, é o ideal para você não passar essa mensagem para o seu cérebro, né? Porque a luz branca é a luz do sol e a luz amarela é a luz de fogueira. Então, a luz amarela não desperta, né? Isso em você.
Então, a gente foi se distanciando, né, dessa vida que era natural. Da comida orgânica, então, nem se fala, né? Então, né, nessa época dos nossos avós, grande parte do que eles comiam era plantado, né? Os agrotóxicos nem existiam ainda, né? Não tinham sido criados. Então, eles tinham tudo de bom, tudo que a gente busca hoje, né? Então, o ground, botar o pé no chão, o jejum intermitente, a qualidade do sono, a alimentação orgânica, eles tinham tudo isso. Inclusive, nessa época, não se comia carne, como a gente come hoje, né? Hoje a gente come, né, no café da manhã, no almoço, na janta. Naquela época não, era só aos domingos, né? Então, o pessoal mais antigo comenta, eu peguei menos essa fase, mas era isso, né? A carne era era no domingo, né? No almoço do domingo. E é o que os médicos recomendam hoje também, né? Um consumo menor de carne, que a carne também é um inflamatório. Então, a gente ganhou muita tecnologia, muita facilidade, só que a nossa felicidade, a nossa saúde, né, a nível físico, mental, emocional, ela não acompanhou, né, essa facilidade tecnológica. Então, um rei, há 100 anos atrás, ele tinha menos qualidade de vida, assim, em termos de facilidade, do que uma pessoa que mora numa comunidade hoje. Então, o rei, há 100 anos atrás, ele não tinha água encanada, ele não tinha um chuveiro, comida ele não tinha essa variedade, essa diversidade, né, que nós temos hoje. Então, uma pessoa de uma comunidade hoje, ela tem uma qualidade de vida melhor que um rei, há 100 anos atrás. Porque ele tem oferta de comida, né, de refrigerante, de salgadinho, enfim, ele tem alimento à vontade, né, embora não seja, né, de qualidade, mas ele tem chuveiro quente, né, forno de micro-ondas e por aí vai. Toda essa facilidade que lá atrás não existia. Então a gente vive hoje mais tempo, com mais recursos, né, para a gente ter mais prazer, mais qualidade de vida, mas a gente não tem, a gente vive com menos qualidade, né, em maior quantidade de anos. A gente dobrou, né, praticamente aí a nossa expectativa de vida. Então, como eu falei para vocês, a gente vai chegar, né? Lá nos 90, 90 e poucos, mas a gente tem que se cuidar agora, né? Para a gente chegar lá legal, né? Não dar menos trabalho para os outros, né? E para o nosso prazer, para a gente poder desfrutar também das pessoas que a gente gosta, das coisas que a gente gosta, que a saúde, né? Ela tá na base aí, no princípio. Então, se eu não tenho saúde, eu não tenho como desfrutar do que eu tenho. Aqui na minha cidade tem um conhecido, ele é dono de empreiteira, de construtora, ele tem muito dinheiro, sabe? Mas ele foi para a Alemanha, né? E lá ele teve um AVC, estava a passeio, e agora ele fica em cima de uma cama. Então, tipo assim, não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, você ter todas as pessoas que você ama do seu lado, mas se você não tiver um mínimo de saúde para você usufruir disso, né? Então, é bacana a gente ter essa percepção, né? E cuidar aí da nossa saúde. E, ô Renato, você pode me colocar como co-host? Você já está desde o início da tua Ah, palestra. já? Já. Opa! Aí o que a gente pode fazer. Vocês estão vendo minha tela? Não? Não, você precisa colocar primeiro para compartilhar, né? Aquele share Tá. screen. Esse quadrado. Isso, Foi, né? foi. Agora apareceu. Então, o que a gente pode fazer, né, para dar uma melhorada aí, é a gente fazer boas escolhas. Então, hoje, o que acontece muito é que o nosso intestino inflama, e com o intestino inflamado é por onde a gente absorve todos os nutrientes, né? Então, se ele está inflamado, nada funciona. Então, eu já vi mais de um médico falando hoje, esses um que tem essa visão mais holística, falando isso. Então, tipo assim, independente do seu problema,
você precisa começar tratando do seu intestino. Então, hoje tem um problema que se chama disbiose, né? Que é as bactérias ruins do seu intestino, que se alimentam de açúcar, de glúten, elas criam, né, uma camada ali no seu intestino. Então, mesmo que você tome o medicamento, não vai fazer efeito, e ela causa inflamação em todo o seu corpo, inclusive no seu cérebro, né? Esses alimentos inflamatórios. Então, tipo assim, você tem um problema de saúde, não importa qual seja. Primeiro, vamos olhar para o seu intestino, vamos tratar, aí depois a gente entra com o tratamento, propriamente dito. Então, aqui tem o exemplo, né, de alguns alimentos, né, que elimina a inflamação: abacaxi, nozes, cebola e alho, cereja, alimentos cor de laranja, né, não é laranja, são vários alimentos cor de laranja, espinafre, abacate, cúrcuma, né, a cúrcuma é muito falada para esse processo, gengibre e azeite de oliva. E o que inflama, né, o nosso intestino é o glúten, né, cártamo, girassol, carne processada, xarope refrigerante, fritura, né, fast food, carne. Então, a gente diminuir, né, o consumo desses produtos. E deixa eu mostrar mais um videozinho rapidinho aqui para vocês, que fala do quanto o açúcar, né, o quanto o açúcar nos prejudica. Eu não estou conseguindo sair dessa tela, acho que eu tenho que parar de compartilhar. Não, era só você fechar aquela tela e ir para outra que você... Sim, É vídeo que você vai passar? é. Aí, se você precisar de som, você sabe como tem que fazer lá nos 3 pontinhos, Share Sound. Peraí, eu acho que sim, Renato. Inês, deixa só o Tadeu compartilhar o que ele precisa compartilhar, depois eu te passo para falar com ele, tá? Primeiro, você vai emagrecer. O emagrecimento virá pela diminuição da insulina e pela diminuição do número. Compartilhar som. Primeiro, você tem que fazer novamente aquele compartilhamento de A tela. segunda coisa que vai te acontecer é que o vício em açúcar vai embora. 30 dias sem açúcar são suficientes para você criar bactérias boas no seu intestino que não te pedem açúcar e para você diminuir o vício no seu cérebro de serotonina e de dopamina. Um terceiro benefício é que a sua memória, a sua concentração, o seu foco e a sua inteligência melhorarão. Uma das razões... Vocês estão ouvindo? Sim. O bicho travou. É que o açúcar inflama não só o corpo, mas também o cérebro. Por fim, a quarta coisa que vai te acontecer é que você vai sentir menos dores. Nem todo mundo sabe, mas uma das formas de você sentir menos dores é cortando o açúcar. 30 dias sem açúcar. O que vai acontecer com você? Primeiro, você vai emagrecer. O emagrecimento virá pela diminuição da insulina e pela diminuição do número de calorias. A segunda coisa que vai te acontecer é que o vício em açúcar vai embora. 30 dias sem açúcar são suficientes para você criar bactérias boas no seu intestino que não te pedem açúcar e para você diminuir o vício no seu cérebro de serotonina e de dopamina. Um terceiro benefício é que a sua memória, a sua concentração, o seu foco e a sua inteligência melhorarão. Uma das razões é que o açúcar inflama não só o corpo, mas também o cérebro. Por fim, a quarta coisa que vai te acontecer é que você vai sentir menos dores. Nem todo mundo sabe, mas uma das formas de você sentir menos dores é cortando o açúcar. 30 dias sem açúcar. O que vai acontecer com você?
Então, é uma coisa que parece simples, né? O açúcar, mas ele é muito danoso aí. Tem projetos, né, nos Estados Unidos, na Europa, para classificar o açúcar como droga. Então, no nosso cérebro, ele funciona como uma droga. Eles falam que ele é mais viciante que a cocaína, né? Ele é 8 vezes mais viciante que a cocaína, o açúcar. E ele causa assim, uma série, né, de consequências aí, e tem projetos de rotular ele como droga, mesmo, né, ser controlado. E ele cria esse vício, porque ele dá aquela descarga de dopamina, de serotonina, a gente se sente bem, só que em seguida você se deprime. Aí você repete a dose. É o mesmo, é o mesmo esquema de uma outra droga qualquer. Então, por isso que você não, tipo assim, agora você não está com vontade de comer chocolate. Mas você abre lá a caixinha lá de chocolate, do bis lá, você come o primeiro, o que que acontece? Você tem um bem-estar, depois você fica mal. É o mesmo princípio da droga. Quando você vê a caixinha, acabou, né? Então, uma técnica legal que os nutricionistas falam é você não trazer para casa o que não é saudável. Então, tipo assim, eu estou aqui agora, eu estou com fome. Eu não vou pegar meu carro, não vou lá no mercado sair para comprar alguma coisa. Eu vou comer o que está aqui. Então, se eu tiver aqui dentro da minha casa, só fruta, legume, verdura, né, amêndoas, né, os nuts aí, coisa assim, os nuts, né, amêndoas, coisa saudável, é o que eu vou comer. Então, outra dica também é você ir para o mercado saciado. Então, antes de ir para o mercado, você janta ou almoça, que aí você vai pegar menos coisas, né, assim, compulsivamente, e outra coisa é você fazer uma listinha, né? Quando você vai no mercado, você faz uma lista em casa, você pegar só o essencial. Porque aquela barrinha de chocolate que a gente leva, fala assim, vou comer só um quadradinho, né? De vez em quando. Mas você pega um dia que você está mais compulsivo, um dia que você não está bem, aí você come o quadradão todo, né? De uma vez. Então a gente precisa tomar cuidado para não se sabotar. Eu tenho uma neta em São Paulo, ela tem 3 anos. Aí no, no Dia da Criança do ano passado, aí a mãe dela, que é minha filha, né, falou assim, vô, a Manu vai trocar a chupeta dela por presente, né, no Dia da Criança. Eu falei, que legal, Manu, né, brinquedo é mais legal mesmo, né, do que chupeta. Aí no dia 12, ela foi falar comigo e eu vi ela com a chupeta na mão, né, falando por vídeo. Aí eu falei assim, Manu, você não ia trocar sua chupeta por brinquedo? Aí ela virou assim, não vou, eu troquei só duas. Eu deixei duas porque de noite se eu tiver com vontade de chupar chupeta, eu tenho. Então, às vezes a gente age assim, né? A gente quer ter uma alimentação saudável, mas a gente guarda lá as latinhas de leite moça para fazer o pudim, a gente guarda a barra de chocolate. Então, a gente precisa tomar cuidado para não se auto-sabotar, né? Não fazer como a Manu aí. E, e uma outra coisa também que, que a gente tem olhado hoje, né, a ciência tem olhado, é a acrilamida. Primeiro, você vai emagrecer. O emagrecimento virá pela diminuição da insulina e pela diminuição do Peraí, deixa eu número de fechar calorias. isso aqui. A segunda coisa que vai te acontecer é que o vício em açúcar vai embora. 30 dias sem açúcar. Enquanto o Tadeu está procurando aí para compartilhar, eu vou dar um recadinho para vocês. Assim, eu estou deixando o Tadeu percorrer toda essa primeira parte dele antes de abrir para as perguntas. Eu vou priorizar as pessoas que levantarem as mãos e no chat eu só vou ler se não tiver ninguém de mão levantada, tá? O pessoal está escrevendo aí no chat, mas a Tenho preferência 149 é a para parte. participação conversando com o nosso convidado. Pode continuar, Tadeu. Ok.
Então, deixa eu continuar falando para vocês. Uma coisa também que agora a medicina tem olhado é a acrilamida. Acrilamida, vocês estão me ouvindo? Sim, A acrilamida é uma substância que ela se forma quando junta uma alta temperatura, a água e o carboidrato. Então, na batata, né, na batata, no pãozinho, né, no salgadinho, no churrasco, no café. Então, são os alimentos assim que mais têm acrilamida. E quanto mais escurinho, né, mais acrilamida tem. Então vocês veem aqui, ó, o sinal verde, né, ó, o pão um pouco torrado, o salgadinho um pouco frito, a batata pouco frita. Se você deixa um pouquinho mais fritando, vai aumentando essa quantidade de acrilamida. A acrilamida é uma substância cancerígena e tem muito no café, tá? No pó de café. E o pãozinho na chapa, né, que a gente achava tão inocente. E então a gente precisa tomar cuidado com isso. E então é uma química cancerígena que se forma naturalmente. Quando você leva, né, o carboidrato junto com a água que já tem nele, né, em altas temperaturas. Então, a gente tomar cuidado com isso. E outra coisa também, os alimentos que eles tentam nos convencer que é mais saudável, né? Como a margarina, né? Coisas que é feitas de gordura trans e também os derivados de leite. Tem um documentário, aqui a gente não tem muito tempo e também fica muito chato se você ficar passando só vídeo. Mas tem um documentário que depois eu vou passar para vocês lá no grupo, que chama O Mito do Leite, né, do Lair Ribeiro. Então, a gente ouviu a vida toda que o leite é saudável, né, os laticínios, lácteos, mas o nosso corpo não absorve o cálcio que tem no leite nos derivados, por causa da acidez que ele tem. Ele não tem a quantidade correta de magnésio. Então, estudos científicos provam o seguinte, né, em algumas universidades, que é quando você tem um problema de osteoporose, você vai no médico que ele fala para você, toma leite, né? Come queijo, tal, derivados. Só que os números mostram, não comprovam isso, muito pelo contrário. Então, na Ásia, né, na Indonésia, para as bandas lá, né, Japão, China, onde se consome menos leite, o índice de osteoporose é menor. Então, quanto maior o consumo de leite, maior o índice de osteoporose na população. Então, esse vídeo é bem interessante. Depois eu compartilho com vocês lá no grupo. E a margarina também, né, que muita gente usa, é tida como uma coisa saudável. A margarina ela está muito próxima de um plástico. Se você colocar uma molécula a mais de hidrogênio na margarina, ela vira plástico. Se você pegar uma margarina, o, tirar a tampinha dela e deixar ela lá no meio do mato, lá, né, numa floresta, nem mosca senta na margarina. Você pode voltar lá daí uma semana, a bichinha tá lá igualzinha você deixou. Então, eles produzem um alimento e depois eles têm que vender isso. Então, eles tentam te convencer, né, de que aquilo é um alimento saudável, mas não é legal, não. E o açúcar nós já falamos, né? Então, quando a gente escolher os nossos alimentos, a gente tem quatro classes de alimentos. A gente tem os alimentos, né, in natura, né, que é a fruta. Nós temos aqueles que são minimamente processados, né, que é o arroz, o feijão, lá que eles escolheram, secaram. E temos os processados, né, que é o congelado, é o que está lá no mercado, lá no pacotinho. E a gente tem os ultraprocessados, então, que são os embutidos, né, e grande parte do que está lá no supermercado. E tem também uma outra classificação que fala do alimento, que,
que os alimentos são divididos em 4 classes. Então, a gente tem o... Ué, por que que não abriu aqui? Pera lá. Acho que eu tenho que fechar esse primeiro. Acho que cada vez que eu fecho, eu tenho que abrir de novo. Nós temos 4 classes de alimentos que são os alimentos rosado, ele não quer sair mais dessa daqui. Agora acho que vai. Então, nós temos essas 4 classes de alimento para nos orientar. Então, a gente tem o alimento... Está me ouvindo, Renato? Sim. Nós temos os alimentos biogênicos, que são os alimentos germinados. Então, esses alimentos, eles geram vida. Então, são os germinados, né? Semente de girassol, de alfafa, feijão azul, né? Esses brotos que a gente come. Depois esse é o melhor alimento, né? Depois a gente tem os alimentos bioativos. Os bioativos, eles ativam a vida, né? Então, é fruta, hortaliça, cereais, semente, oleaginosas e crus, tá? Depois a gente tem os alimentos bioestáticos. Eles diminuem a vida. Então, são alimentos que são estocados, congelados e cozidos. Então, você pegou um alimento bioativo, ele é bioativo, tá? Cru. Você cozinhou ele, ele vira bioestático. Ele perde vitalidade. E depois nós temos uma última classe de alimentos que são os biocídicos. Biocídico, eles destroem a vida. Aos poucos, eles vão matando suas células, tá? Então, são alimentos refinados, né, que contém química. Então, são as 4 classes de alimento. Aí, tipo assim, se você quer saber, né, assim, o quanto você está promovendo a sua saúde, olha para esses 4 grupos, né? Então, quanto tem de germinado na sua alimentação, quanto tem de bioativo, de alimento cru, quanto tem de bioestático, né, que são os cozidos, e quanto tem de biocídicos. Então, a gente precisa saber, né, o que a gente tem de cada um desses. Ô, Tadeu, vou deixar o pessoal fazer a primeira bateria de perguntas para que eles não percam a ligação com o tema que você está trazendo, e aí depois Beleza, você continua daí. show. Inês, você tinha levantado a mão e agora não está mais. Você ainda tem a pergunta? Tem, é porque você comentou que ia esperar, então falei, já sabe que eu vou perguntar. Então, Tudo bom, Tadeu? Boa noite, obrigada, né? Boa noite, Precisa Inês. ser um crânio, porque quando eu vi ali ovo e milho, então, nossa, para mim era um dos alimentos, né? Dos melhores alimentos. Eu sei que o milho você não vai comer cru, né? Você sempre, agora eu já entendi um pouquinho mais. E ovo e milho, dali o leite, eu já sabia um pouquinho, os outros, né, não são naturais, mas realmente eu fiquei, falei, nossa, né, como é que a gente vai saber como fazer? E ali também eu vi o espinafre do lado bom, o espinafre tem
algumas teorias de que tem alguma coisa também cancerígena, que não é muito bom estar comendo sempre. Então, por isso que eu levantei a mão naquela hora que você ia mudar o quadro, né? E do açúcar, o açúcar é esse açúcar branco, o açúcar que vem da cana-de-açúcar, tem vários tipos, né? Qualquer um deles não é bom, porque a gente sabe que alguns vegetais, frutas se transformam em açúcar, e até tem algumas frutas que recomendam um consumo bem menor. É isso também, esse açúcar da fruta, dos legumes, alguma coisa assim também não pode? Não é só esse açúcar da cana-de-açúcar? Então, Inês, começando pelo espinafre que você falou, o espinafre tem uma substância que chama óxido oxálico. Então, tem no espinafre, tem no inhame, só que quando com o calor, ele se dissolve. Então, é o contrário, esses aí você não pode comer cru. Então, mas quando você cozinha, você elimina esse ácido oxálico, tá? Do espinafre e do inhame, né? Então, você resolve o problema dessa forma. Aí você falou do açúcar, a natureza, ela é muito sábia. Então, tipo assim, se você pegar a rapadura, ela tem N sais minerais ali que eles agem em conjunto para metabolizar o açúcar, tá? Então, no caso do caldo de cana, da rapadura, o açúcar mascavo, eles vêm nesse pacote, não vem só a sacarose, só o doce. E todos esses elementos químicos aí ajudam a metabolizar, né? Esses minerais. Os minerais ajudam a metabolizar, não prejudiquem nada o seu corpo. Agora, o problema do açúcar branco é que, como ele é refinado, é só ele. Então, tirou tudo. Então, aí ele vai buscar onde? Para ele ser metabolizado, ele vai buscar onde? Essas coisas que estão faltando. Ele vai tirar do seu corpo, tá? Então, é o caso do sal. Esse sal que a gente compra no mercado não é sal. Quando a gente fala em sal, o sal ele tem 84 minerais. O sal marinho, o sal lá original, lá que você tira dele do mar. Só que esse sal que a gente traz para casa de mercado, ele é cloreto de sódio, só cloreto de sódio. Então ele só faz aumentar a sua pressão, ele não tem mais nenhum nutriente, não tem mais nada de bom. Então, aí é que tá. Agora, com relação ao milho, eu também achei meio estranha aquela imagem. Eu sei o que faz muito mal é o xarope de milho. Eles fazem um açúcar de milho e esse açúcar ele é um açúcar barato, como se fosse um subproduto, sabe, da indústria, e ele é muito adicionado em refrigerantes, coisas assim. Então, eu acho que ali eu acho que seria xarope de milho, sabe? Eu também, assim, desconheço, assim, diretamente o milho em si, né? E hoje também tem o problema do milho transgênico, né? O milho, hoje, praticamente, né, o milho que a gente consome é quase 100% é transgênico. Então, tipo assim, o cara que planta milho, se ele plantar um alqueire de milho, assim, como exemplo, né? Ele colhe 1 tonelada. É, e demora 6 meses. Se ele plantar o milho transgênico, ele colhe 5 toneladas em 3 meses, né? Então, além do milho ser transgênico, aí eles entram com o Roundup, né? Que é o glifosato, que eles jogam para matar o mato, mas ele é resistente, o milho, ele não morre. Então, né? Chama capina mecânica, eles jogam um veneno, mata o mato, mas o milho não morre, mas ele vai ficar impregnado com glifosato. Então, a nossa água hoje tem glifosato. Se você fizer uma análise, né, na água da sua cidade, se não foi feita ainda, com certeza tem o glifosato, que é cancerígeno. Ele é usado para isso. Então, tipo assim, para o agronegócio é uma maravilha, né? Então, você produz 5 vezes mais na metade do tempo e ganha muito dinheiro com isso, mas a saúde fica relevada aí a um segundo plano. Entendi. E o ovo? Então, o ovo, ele é alérgico, é que, você quer ver, Inês, ó, senão se estende muito, mas a gente começou na África como ser humano há 150 mil anos. A gente era tipo O, só existia sangue tipo O. Aí
depois um grupo de pessoas foi em direção à Europa. Criou-se o sangue tipo A. E lá tinha um sangue tipo A, ok. O sangue tipo A ele já tinha se fixado na terra, o tipo O na África só caçava, comia carne. O tipo A já virou agricultor. Eles comiam, né, mais vegetais, tal, tal, tal. Aí, um outro grupo foi em sentido da Ásia, criou o sangue tipo B. O tipo B, ele é mais, como se diz, menos suscetível ao leite, à lactose. Ele não tem problema com lactose. O tipo A tem problema com a carne, porque ele aprendeu, né? Então, esses sangues, eles são novos, tem 3 mil anos. Antigamente era só o O. Durante 147 mil anos era só o tipo O. Nos últimos 3 mil anos apareceu o A e o B. Aí, com a invasão dos bárbaros, o B veio para a Europa e aí apareceu o AB. Então, quando a gente fala do leite, da carne, né, do ovo, a gente tem que levar em conta isso. Então, a medicina integrativa hoje, eles começam por aí, né? Qual o seu tipo sanguíneo, qual o seu hábito alimentar? Então, tipo assim, o tipo O, ele não sente sede. Então, o tipo O, se ele não tiver uma caneca d'água assim do lado dele, ele não toma, porque ele era lá da África, uma região, né, mais árida. Ele come muita carne, ele não toma água. Já o tipo A, ele não se dá bem com a carne, come, fica assim, sabe? A minha filha, ela era pequenininha, a gente colocava carne na boca dela, ela cuspia. Ela é tipo A. Então, o seu corpo, naturalmente, ele rejeita, né? E o tipo B, que são os asiáticos, eles têm mais habilidade para digerir o leite. Eles têm uma enzima, né? E que digere, né? As proteínas lá do leite, que a gente tem dificuldade. Então, tem que levar tudo isso em conta. Então, o ovo, ele é alérgico para algumas pessoas. Então, por isso que é bacana ter esse conceito da medicina integrativa para você ver o seu tipo sanguíneo, os seus hábitos alimentares, sabe, o seu estilo de vida. Tem pessoas que se dão melhor em região tipo Curitiba, sabe? Curitiba é mais com menos luz, mais frio. Tem gente que produz mais lá, tem gente que precisa mais de luz. Então, a neurociência hoje estuda, né, em cima disso e procura. Então, a gente não pode dizer assim, a carne faz mal para todo mundo, né? Não, o ovo também é o mesmo caso, mas ele é um alergeno, sim. Obrigada, que já esclareceu bastante. Mas é bem complexo, é uma engenharia, né? Não é simples, não, né? Sim, Obrigada, Tadeu. de nada, Inês. Ô Paulo, eu sei que você levantou a sua mão primeiro, mas você não abriu a sua imagem, eu não consegui compartilhar. Então eu coloquei a Cláudia para falar, depois você abre a tua imagem aí. E Cláudia, agora? agora você apareceu, mas agora você escuta a Cláudia primeiro, depois eu ponho você. Tudo bem. Cláudia, Tá bom, primeiro as damas, depois os cavalheiros. Lógico. Oi, Tadeu, bacana aí. Oi, Cláudio. Andréia, parabéns pela condução, tudo muito gostoso, como sempre, todas as quartas, né? A gente está aqui junto, é sempre muito bom. É, todo esse seu conhecimento compartilhado hoje, que é muito importante, que eu sempre prezei também essa questão da alimentação, e aí sempre fui muito regrada em muitas coisas. E aí o que fica para mim, assim, e para que a gente possa refletir também, é o ponto de equilíbrio das coisas, né? Porque hoje em dia a gente escuta essa questão do organismo inflamado, de descascar mais, desembalar menos, né? O que esse alimento faz mal, que não tem ovo de galinha de verdade, e a gente sabe que a gente está vivendo uma era realmente que aquele alimento que antigamente era muito menos processado, era mais natural, hoje em dia a gente vai ao supermercado e realmente grande parte dos alimentos não são comida de verdade, né?
E aí a gente tem que buscar realmente nessa consciência corporal, de olhar para nós, né? E a gente perceber o que realmente nos faz bem e o quanto a gente extrapola e o quanto a gente deixa, às vezes, né, de comer algumas coisas que até nos dariam prazer, né? Porque a alimentação também tem muito disso, né? Uma reunião em família, com aquela mesa farta, te dá prazer, né? Você está ali, você de repente se deixar levar por uma, ou por, até mesmo pela ansiedade, ou por uma super vontade de comer um potão de sorvete, né? E sabe que tem a gordura trans e que tem isso aqui, né? É aquela coisa, buscar um equilíbrio, né? Fazer, eu não sei se você pensa assim, né? Fazer uma leitura, ter a consciência, porque muito é do que a gente come também, mas essa questão da alimentação, como está aí no tema da consciência alimentar, também é muito do quanto a gente se conhece, não é? Do quanto a gente faz leituras do nosso organismo, de que, de repente, hoje eu enfiei o pé na jaca, então essa semana eu vou ter que buscar um equilíbrio. Ou, eu não é só o alimento que eu como, mas é o quanto eu penso, né? É o como eu recebo, é o como eu ponho para fora, é como eu vou digerir não só os alimentos ou as coisas que vêm para mim. Então, assim, como a própria Inês falou, além de muito conhecimento aí dessa engenharia alimentar, tudo, também tem aí muita questão sua, né, interna, do meio, uma série de coisas. É muito complexo. A Lourdes colocou algumas questões também no chat e tal. É muita coisa para se pensar, né? E aí eu te falo, né? Você concorda comigo que existe um limite, um equilíbrio aí, e a gente pode buscar, e a gente tem que olhar para a gente, e talvez não tenha que se privar de tudo. Eu falo isso até mesmo porque naquele seriado Grey's Anatomy, tem um dos episódios em que uma moça está internada e ela está com um câncer terminal, e ela foi aquela que fez tudo saudável a vida inteira, sabe? Aquela fitness, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e acabou no hospital. Então ela estava lá no hospital, mandando vir tudo quanto era doce, de toda a confeitaria, todos os doces e chocolates que ela não comeu na vida, ela queria comer porque ela ia morrer, entendeu? Então eu trago isso assim para que a gente possa, dentro da nossa consciência, achar um ponto de equilíbrio aí bacana. E é lógico que todo esse ensinamento, tudo isso que vem para a gente, todas essas informações, cada um deve saber e buscar o seu ponto de equilíbrio para que isso realmente não cause danos. Eu realmente, se eu tiver que chegar aos 90, 100 anos, toda capenga, doente, eu não quero. Eu quero chegar com saúde. Então, eu prezo realmente tudo que eu coloco para dentro e tudo que eu coloco para fora também de mim. É isso. Ok. Então, Cláudia, deixa eu te falar. O nosso próximo videozinho aí, ele é bem curtinho e ele fala exatamente disso. Então, tipo assim, o que que você precisa para você ter saúde? Você precisa ter um meio limpo, um meio ambiente ali, onde vive sua célula, tem que ser de qualidade. Então, tipo assim, se sua célula está num meio saudável, ela vai durar mais tempo. Se ela estiver no meio contaminado, ela vai durar menos. Então, eu não, eu- o vídeo vai falar por mim aqui e, sobretudo, o currículo da pessoa que vai falar. É um vídeo de 1 minuto, viu, Renato? É bem rapidinho. E a segunda questão que você coloca, da genética. Então, a menina lá ia morrer de câncer, ele foi a vida regrada a vida toda.
Isso existe sim. Só que a ciência diz o seguinte: você diz assim, a minha mãe teve tal doença, eu também tive, mas não foi genético, foi por causa dos hábitos, foi por causa do estilo de vida. Então, tipo assim, você comeu o que sua mãe comeu, você pensou igual sua mãe, você teve as crenças igual sua mãe. Então, isso foi determinante, não foi a genética. Então, os estudos mostram que a genética mesmo, né, ela determina somente, eu não vou me lembrar agora o número exato, mas é coisa por volta aí de 5, 7% de você desenvolver aquela doença, tá? Então, o restante é estilo de vida, é hábito. Então, tipo assim, você teve, porque sua mãe teve, mas é porque você tem o estilo de vida dela, os hábitos dela, não é por causa da genética. Então, é isso, tá? Com relação a essa menina aí, que morreu, ela estava nesses 5%. Então, infelizmente, ela não teve como escapar por isso, tá? Então, não foi por outro motivo. Deixa eu te mostrar esse videozinho aqui que fala do ambiente aonde você, como é que fala, onde vive sua célula, é o que determina a longevidade. Então, eu lembro que eu mostrei lá as 4 classes de alimentos: biogênicos, bioativos, bioestáticos e biocídicos. Então, tipo assim, quanto de cada um você tem na sua alimentação? Se você tiver as 2 primeiras classes durante a semana toda, tudo bem. No final de semana, você pode extrapolar, comer alguma coisa, né, que não é tão saudável. Mas o que vai determinar é a matemática aí, né? Então, assim como o seu corpo, né? Quanto de caloria você consome e quanto você gasta, né? O excedente vai para os pneuzinhos, né? Então, aí é só equilibrar isso aí. Ou você consome menos caloria, ou você queima mais, né? Para zerar aí a... Deixa eu te mostrar aqui, colocar esse vídeo que eu estou falando para você. Olha o currículo, né, desse cara e para ele falar o que ele fala. Eu não estou achando aqui, pera lá, acho que eu tenho que abrir aqui. Primeiro compartilhar, né? Apenas 2 ml, hein? Tá vendo esse chazinho aqui? Tome apenas 2 ml desse truque natural do Chile de manhã cedinho. Eu sou cardiologista, sou nutrólogo, tenho 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas, trabalhei em Harvard, trabalhei na Baylor College of Medicine em Houston. O vídeo não está aparecendo, na Thomas Jefferson em Filadélfia, fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos e fui vice-presidente da Novartis nos Estados Unidos. Você foi lá no share screen para compartilhar a tua tela? Será que não, Renato? Peraí, parece que eu tinha ido. Foi não. Ah, faltou dar o compartilhar. Pera lá. Aí. Eu sou cardiologista, sou nutrólogo, tenho 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas, trabalhei em Harvard, trabalhei na Baylor College of Medicine em Houston, fui 11 anos professor de medicina na Thomas Jefferson em Filadélfia, fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos e fui vice-presidente da Novartis nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de lecionar medicina em 22 países como professor convidado, escrevi 35 livros de motivacional e hoje eu estou passando da área motivacional, voltando para a medicina, dando aula para médicos. Alex Carrel ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1912, porque ele ganhou uma verba do Rockefeller Institute, depois dele ganhar o Prêmio Nobel, para fazer pesquisa médica. E ele colocou um coração de embrião de galinha, tirou o coração de um embrião de galinha e colocou para funcionar, e o coração bateu por 27 anos seguidos. Você já teve uma galinha que viveu 27 anos? Não. Mas como é que o coração bateu 27 anos? Porque todo dia eles iam lá e trocavam o líquido que alimentava o coração.
E ele provou para o mundo que quem determina a idade celular é o meio ambiente onde ela se encontra. Então, se a minha célula está dentro de uma água suja, que nós chamamos de terreno biológico em medicina, se o terreno biológico não ajuda, não adianta ficar dando remédio para a célula. Eu primeiro tenho que detoxicar o meu organismo. Eu tenho que tirar essa água suja. Então, como é que eu vou ter uma criação de peixe numa água dessa? Você acha que peixe vai sobreviver aqui? Não. Como é que eu vou querer ter uma célula saudável num sangue doente? Não tem jeito. Então, o que eu tenho que determinar primeiro é que água que o meu peixe está vivendo. Depois eu vou cuidar do peixe. Porque eu primeiro tenho que limpar a água. Porque ele ficou doente porque a água estava suja. O que é importante numa água? Primeiro é o pH. Criança é alcalina. Idoso é ácido. À medida que você envelhece, você vai se acidificando. Você quer rejuvenescer? Você tem que alcalinizar. Câncer ocorre em ambiente ácido. Se o seu organismo é alcalino, câncer não consegue crescer num ambiente alcalino. Para o câncer desenvolver, precisa de acidez. O pH do sangue é 7,35 a 7,45. Esse é o pH sanguíneo. Agora eu quero que você pegue a sua garrafa de água que você toma na sua casa e vai lá e olha no rótulo e vê qual o pH dela. A maioria é menos de 6. Então, quando eu tomo uma água que tem um pH abaixo do meu pH sanguíneo, eu vou ter que pôr o meu corpo para trabalhar só para equilibrar o pH. Pra você ter uma ideia, um refrigerante tem um pH de 2,5. Uma criança que toma um copo de refrigerante, ela tem que tomar 32 copos de água boa só para anular o prejuízo. Se você deixa refrigerante entrar na sua casa, querido, você não gosta dos seus filhos, tá bom? Você vai me desculpar, você não gosta dos seus filhos. Porque para cada copo de refrigerante que seu filho toma, ele deveria tomar 32 copos de água da boa, hein? Você olha o estrago. Aí ele não vai bem na escola, aí ele fica doente, aí ele engorda, aí não sei o que, você não entende. Também puderam, você está deixando ele tomar veneno, pô. Eu acho que vai chegar um dia, talvez o poder econômico não permita isso, mas vai chegar um dia que vai ser proibido, vai ser crime vender refrigerante. Eu espero que chegue um dia desse, que vai acontecer. Tá? Porque a quantidade de gente doente por causa de refrigerante é um absurdo, você não tem ideia. Se você quer encolher sua próstata e voltar a urinar... Novamente, abra sua geladeira. Sim, isso mesmo. Pesquisadores da Universidade de Liverpool. E só complementando então, Cláudio, acho que ele não falou aqui, o pH do refrigerante é 2,5, tá? Então, e como o nosso sangue é 7,35, o que acontece? O seu corpo, para metabolizar o refrigerante, ele precisa equilibrar isso. Aí ele vai buscar o que nós temos de mais alcalino, que é, sabe o quê? O cálcio. Ele vai tirar o cálcio da onde? Para equilibrar esse pH dos ossos. Então, um dos maiores que provoca osteosporose, né, é o açúcar branco, né, e no caso aí o refrigerante. Então, para metabolizar, o seu corpo não dá conta, ele vai buscar o cálcio, tirar dos ossos, para metabolizar o refrigerante. Então, mas eu acho que é bem esclarecedor esse videozinho, bem bacana. Ok, Cláudia? Paulinho Taba, por favor. Boa noite a todos, né? Primeiro, parabéns, Andréia, pela vibração, tá? Foi fantástica. Ô, Tadeu, me fala uma coisa, o que que faz mais mal? O adoçante ou o açúcar? Eu acho que o adoçante. O Os adoçante faz dois, mais mal. os dois são ruins, mas o refrigerante, segundo muitos estudos aí, ele é mais prejudicial. Inclusive, o adoçante, ele te estimula a querer comer mais doce. Ele tem essa característica. Agora, além disso, ele tem vários formaldeídos, várias coisas que são tóxicos para as células.
Inclusive, ele não foi o adoçante, o primeiro que foi criado, ele não foi criado como adoçante para esse fim. A pessoa estava pesquisando lá para criar uma outra coisa. Aí, sem querer, ele colocou na boca e ele viu que era doce. Aí ele descobriu que aquilo era doce, que não era tão tóxico para o corpo, não matava, né, assim, a curto prazo. Então, se você estudar lá a história do adoçante, foi assim que começou. Eu não me lembro agora o que que era que ele estava, que o cientista estava tentando, né, criar lá, e ele botou na boca sem querer, descobriu que era doce, né? Aí depois veio, né, várias linhas aí né, de aspartame e tal. Mas muitos médicos falam isso, que dos males o menor. O açúcar ainda é bem menos prejudicial, né, que o adoçante, e mesmo que ele é menos químico, né, embora ele tenha esse pH altíssimo, né, que a gente acabou de comentar, que ele vai te provocar osteosporose, cirrose, né, pela acidez também, mas ele ainda é melhorzinho, sabe? Assim, como é que fala? Entre a cruz e a espada aí. Mas quanto mais químico, né, eu acho que é mais prejudicial. Então, eu acho que o açúcar ainda é menos mal. E aí você pode. O pior açúcar que tem é o refinado, né? Depois, numa escala, você vem para o cristal, você vem para o demerara, você vem para o mascavo e você vem para o melado, né? Que, como a gente falou antes, quanto mais próximo do melado lá da cana, ele tem outros nutrientes que ajudam a metabolizar a sacarose, né? Que não é a pura sacarose, que é o açúcar branco. Então, porque tem vários refrigerantes aí que estão lançando na praça, fala zero açúcar. Isso aí então deve ser fake news, né? Ah, sim, com certeza. Inclusive, nos Estados Unidos, teve muitos processos com a Coca Zero e parece que eles pararam de fabricar por conta disso, sabe? Justamente por isso, ele é mais barato. O, o adoçante, ele é mais barato que o açúcar, justamente porque ele adoça mais. Então, o que que aconteceu? Os, os refrigerantes começaram a ser adoçados com adoçante para as indústrias ganharem mais dinheiro. Só que o pessoal começou a ter acesso a esse tipo de informação, que o adoçante é mais prejudicial do que o açúcar. Aí agora eles mudaram o nome. Se você vê lá na garrafa de refrigerante, eles usam a palavra edulcorante, que na realidade é o adoçante, mas é justamente para confundir, né, o consumidor, porque veio à tona essa história de que o adoçante é pior do que o açúcar, aí eles tiraram o nome, né, de adoçante para edulcorante, que no fundo é a mesma coisa, tá? E uma última pergunta. Eu como ovo quase todo dia, né? Só que eu não como a gema do ovo, eu só como a clara. Então, Ah, a o pior clara. está na gema ou está na clara? Então, cada um tem a sua utilidade. A clara, ela é para quem quer criar músculo. Você vai ficar igual o Rambo, comendo clara de ovo. O meu sobrinho teve uma época que ele fazia fisiculturismo, né, tal. Ele comia, eu acho que era 14 ovos por dia, mas é só a clara. Então, a clara, ela tem essa capacidade de se transformar em músculo. Agora, a gema, ela tem uma xantina lá, que é muito bom para os olhos. Então, o próprio Larry Ribeiro, esse médico, né, que falou aí, ele fala que não usa óculos até hoje, acho que ele está perto dos 80 já, e ele atribui ao ovo. Então, voltando lá na pergunta da Inês, na versão do Lair Ribeiro, esse médico que falou, ele fala que o ovo é o segundo melhor alimento do mundo. Então, tem essas divergências, né? Um fala que é alérgico, é de fato, mas o outro fala que é um excelente alimento. Então, segundo o Lair Ribeiro, o melhor alimento que existe é o leite materno, né? Mais completo. E o segundo é o ovo. Para você ter uma ideia, os nutrientes que tem no ovo, eles geram um pintinho, né? Então a galinha deita lá durante 21 dias, sai um pintinho lá de dentro. Então ali é muito rico, né, em nutrientes, tá? Então, mas é isso. Então a clara, ela é boa para a parte muscular e a gema tem outros nutrientes, inclusive tem essa xantina que é muito bom para os olhos. Tá bom então, Tadeu. Obrigado pela informação aí.
Valeu, Paulo. Tadeu, eu teria perguntas agora, mas eu quero te dar a liberdade de continuar no teu roteiro aí, depois eu faço as minhas perguntas. Então, fica à vontade para continuar da onde você Tá havia. bom. E então, eu acho que falamos um pouquinho aí sobre a nossa alimentação da parte fisiológica, né, do nosso corpo. E uma coisa que a Cláudia aí também levantou é a importância das nossas outras formas de alimentação. Então, é muito importante, né, a gente alimentar nossas células, a parte física, mas alimentar também a nossa mente, o nosso prazer, né, e outras coisas que não vêm do que a gente coloca no nosso prato, mas que também nos nutre. Então, eu queria mostrar para vocês mais um videozinho aqui, rapidinho, peraí. Eu estou indo no lugar errado. É aqui. Sorrir por 60 segundos pela manhã pode ajudar a sua Sorrir por 60 segundos pela manhã pode ajudar a sua mentalidade. Um sorriso pode fazer seu coração melhorar. Isso é cientificamente comprovado. De manhã, o cérebro é limpo de toxinas enquanto você dorme. Então, a primeira entrada que você faz logo cedinho determina como o seu cérebro vai funcionar pelo resto do dia. Portanto, sorrir por esses 60 segundinhos pela manhã ativa a endorfina da serotonina, a mentalidade positiva no cérebro, e isso fica ativo até 24 horas. A ciência também mostra que sorrir pode impulsionar o sistema imunológico, produzir hormônios do sentir-se bem e também transmitir tudo isso às pessoas ao seu redor que veem você sorrir. Olha esse impacto. Então tente criar um bom hábito pela manhã de sorrir. Seu sorriso ilumina o mundo, pelo menos o seu mundo primeiro. O que acontece quando abraça alguém durante mais de 20 segundos? Estudos mostram que o abraço tem um efeito terapêutico no corpo e na mente. Um abraço aumenta os níveis de ocitocina, reduz o cortisol e estimula a libertação de endorfinas, que são analgésicos naturais do corpo. Isso faz com que um abraço de 20 segundos resulte em fortalecimento imunitário,
proteção de infecções, melhora o funcionamento do coração, reduz os níveis de stress, reduz a ansiedade, aumenta a felicidade, maior sensação de conexão e intimidade e aumenta a autoestima. Se está saudável, pode fazer com que não fique doente. Se está doente, pode fazer com que se cure mais rápido. Parecem ser boas razões para abraçar alguém mais de 20 segundos. Mesmo que seja um desconhecido, funciona. E é grátis e bom para os dois. Então, a gente se alimenta também de sorriso, de abraço, e a nossa saúde, né, mental e emocional hoje fica muito prejudicada com videogame, né, com excesso de tela, então, que rouba, né, horas de sono, tem essa luz branca que não deixa a gente dormir, mostrando que a gente tá o tempo todo acordado. A nossa parte espiritual também precisa ser alimentada. Aí cada um tem a sua crença, né? A gente tem yoga, tem meditação, tem o templo, né? A igreja que cada um frequenta regularmente. E tudo isso acaba fazendo a gente mais produtivo e acaba desaguando na nossa saúde financeira também. E pessoas equilibradas, né, com saúde a nível físico, mental, emocional, elas consomem menos, né? Então, como se diz, a Matrix não tem interesse nisso. Então, quanto mais estressado, mais desconectado de você tá, mais você compra, né? Então, você tem aquele buraco, aquele vazio, né? Aí você vai no shopping, volta cheio de sacola, né? E faz um monte de dívida, só que é só um paliativo. Então, as pessoas, né, realizadas, conectadas, elas são menos consumistas, né? São mais minimalistas. E a Organização Mundial de Saúde, ela fala, né, do que saúde é ter bem-estar físico, mental, social, espiritual, e não é só ausência de enfermidade, né? Então, é esse se sentir bem que a gente sente, né, assim, com todo mundo junto. E tem um PDF aqui que eu quero mostrar para vocês também, que é muito importante, que, que mostra o que, né, colabora para esse bem-estar. Então, o que a gente sente, ele vem basicamente desses 4 neurotransmissores, tá? Então, se você tiver no seu corpo aí serotonina, endorfina, ocitocina e dopamina circulando, você vai se sentir bem. A serotonina, ela é relacionada ao seu estado de humor, atua sobre o sono, apetite, ritmo cardíaco e temperatura corporal, sensibilidade de funções, tal, tal, tal. Os alimentos que proporcionam, né, a produção da serotonina é abacaxi, aveia, painço, leguminosas, semente de abóbora, quia, folhas verdes escuras, espinafre. Atividades, né? É dormir, ó, cedo e no escuro, é o que a gente falou, né? Dormir 8 horas por dia no escuro, tomar sol, exercício físico e contato com a natureza, recordar bons momentos, sentir gratidão, passeio no parque. Aí a endorfina, os alimentos, né, as atividades que produzem. A ocitocina é aquele do abraço que foi falado. A dopamina, né, os alimentos, então, que proporciona, as atividades. E aqui embaixo, ó, para toda a química, tem, ó, você praticar respiração consciente, alongamento, posturas de yoga, automassagem, relaxamento profundo e meditação.
E o que você deve evitar? Ó, fast food, fritura, comida industrializada, né? Açúcar, foi o que a gente falou bastante aqui, café e chá verde. Essas práticas aqui, ó, que libera esses hormônios, é a que nós fazemos todas as manhãs. Então, é justamente a meditação, relaxamento, automassagem com yoga e alongamento e respiração consciente. Esse, esse, esse folderzinho aqui, eu vou compartilhar com vocês lá no grupo. E acho que eu consigo concluir em mais 5 minutinhos aqui, um pouquinho, e aí a gente já abre para as perguntas, né? E vai estar bem no finalzinho já. E tem um vídeo aqui de 1 minuto que eu quero compartilhar com vocês também, que também tem muito a ver com o que a gente falou aqui. Enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment. Não está aparecendo o vídeo. Spent their last 10 years in sickness. Precisa Change your compartilhar, future tá vendo? at makehealthlast.ca. Vocês conseguiram ver o vídeo? Não. Desde julho, assista lives durante o dia todo com ofertas exclusivas e cupom de até 50%. Não compartilhou. Vocês conseguiram assistir o vídeo? Você está me ouvindo ou não? Sim. Não, não compartilhou, não vimos o vídeo. Que chatinho, peraí. E agora, tá indo? What will your last 10 years look like? Agora tá indo o vídeo, Renato? Está. Sim. Então, essa é uma campanha que foi feita pelo governo do Canadá e que traz essa pergunta, né? Como vai ser os últimos 10 anos da sua vida? What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness.
Change your future at makehealthlast.ca. E quando a gente busca mudar um estilo de vida, duas coisas que são bacanas. Você se enturmar, né? Você geralmente quando você compra uma esteira ou você compra um curso online, você não faz. Então é legal a gente ter um grupo para trabalhar todo mundo juntos e a gente procurar motivação nas pessoas que a gente gosta. Então eu tenho, né, algumas pessoas, algumas assim que me motiva para continuar, para ter saúde. A gente colocou aqui nesse vídeo, né, para você poder brincar com seus netos, para você ter saúde com pessoas com quem você ama. Você precisa de saúde para partilhar disso. Então, eu tenho 5 irmãos. Meu pai fez 102 anos o mês passado. Então, dos motivos que eu tenho para me cuidar é essa bichinha aqui, ó. Não tome uma letra, uma linda borboleta. Pode ser um tubarão, é só brincar com a mão. E vocês viram o vídeo? Sim. Então, essa é minha neta em São Paulo, com 3 anos, e a bichinha adora cantar, adora dançar, e mesmo ela no hospital com a mão. Essa Abigail, se você não ralo, tá tirando, tá molhado. Então, mesmo a bichinha com a mão espetada lá tomando soro. Essa Abigail, se você não ralo, tá tirando, tá molhado. Então a gente deve buscar essa inspiração nas pessoas com quem a gente quer, né, viver, passar mais tempo. E deixa eu passar um último vídeo para vocês e a gente já encerra. Só um minuto. Cara, eu tentei de tudo para reduzir minha próstata inchada. Cortei o café, a cerveja, tomei finasterida, dutasterida e tudo que os médicos recomendassem. Eu só resolvi esse problema depois de fazer isso. Depois de passar por um dos maiores constrangimentos da minha vida, quando fiz xixi nas calças. O câncer tem remissão e não cura, né? Então, o câncer, na hora que a determinação pela oncologia de cura é quando você tem um câncer, você trata esse câncer e nos próximos 5 anos ele não volta. Aí a oncologia diz, ó, esse paciente... Se ele voltar com 5 anos e um dia, aí eles não chamam... Agora você tirou o vídeo. Curado, é uma piada, pô. O câncer, na realidade, ele pode não curar nunca. Ele pode ser crônico e ele pode ter remissão em 20 anos. Tadeu, tá me ouvindo? Peraí, só um minuto, que eu tô com dificuldade aqui, pera lá.
E eu tenho 3 minutos e 30 para tentar propor a você uma definição de felicidade. E eu vou encarar. Dessa vez, eu vou deixar de lado Platão, Aristóteles, Cristo e todos os outros que me ajudaram nessa palestra. Agora sou eu. Se você não gostar, joga fora. Eu diria para você que da mesma maneira que uma torta de morango deve ter gosto de morango, é isso que se espera dela, a vida deve ter gosto de felicidade, é isso que se espera dela. A verdade é que no mundo da vida tem muita torta de morango ruim, que não tem gosto de morango, como também tem muita vida ruim, que não tem nenhum gosto de felicidade. O gosto do morango você sente quando morde a torta. O gosto da felicidade você sente cada segundo que vive a vida. Professor, mas que gosto é esse? Agora vem. O gosto da felicidade você sente cada instante que você gostaria que durasse um pouco mais. O gosto da felicidade você sente cada instante que você se agarra para que ele não acabe, que você estica, que você lamenta que tenha acabado, que você começa a procurar um jeito de repetir. Instante de felicidade é isso. Instante de vida que você não admite que acabe tão cedo. Diz o profeta Zaratustra do Nietzsche: viva de tal maneira a desejar a eternidade daquele instante. Eu acho muito. Se você conseguir desejar que aquele instante dure um pouquinho mais, já é bom demais da conta. É claro que muito da nossa vida não é assim. Você passa o dia esperando o fim do dia, passa a semana esperando o fim de semana, passa o mês esperando o quinto dia útil, passa o ano esperando as férias. Será que você não percebe que quanto mais você torce para o dia acabar, para a semana e o mês acabar, você está torcendo para a vida acabar mais cedo? A felicidade só pode ser o contrário. É a sua torcida e o seu desejo para que a vida não acabe nunca. A cada instante, por que acabou? Fala mais um pouco aí. Era o que eu pretendia para esse nosso encontro. Que pelo menos por um segundo eu tenha te surpreendido. Que pelo menos por um segundo, 10 minutos tenham passado e você não tenha percebido. Que pelo menos por um segundo você não tenha se dado conta de ter assistido uma aula de filosofia que durou quase 1h15. Que pelo menos por um segundo tenha pensado em me mostrar na internet para alguém que você ama. Tenha pensado em trazer a mãe ou o filho. E se alguma dessas coisas aconteceu, é porque você foi feliz nesse segundo. Agora você já sabe o caminho. Se você torcer para não acabar, é porque está valendo a pena viver daquele jeito. Se você estiver torcendo para acabar, se happy hour tiver mesmo que ser sexta-feira, troque de vida. Ninguém merece patrocinar a própria tristeza o tempo inteiro. E eu posso te garantir que se eu conseguir ser causa da tua felicidade, mesmo que tenha sido por um único segundo, todos nós discípulos do filósofo Cristo sabemos que dar causa à felicidade de alguém, nem que seja por um mísero segundo, é a única meta que de fato vale a pena perseguir. Tomara eu tenha conseguido. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Renato, tinha mais um pouco, mas o nosso horário aí acho que já deu, né? E deixa eu comentar com vocês só um quadro que tinha que tem no Hospital São Paulo. Eu facilitava constelação familiar lá
e tinha essa mensagem na entrada. Então, eu acho bem significativa que traz para a gente a responsabilidade. Tipo assim, se eu tenho algum problema de saúde, fui eu que criei com as minhas escolhas. E se eu quiser me curar, eu tenho que mudar, né? Então, as pessoas hoje, elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas, elas querem continuar com os mesmos hábitos e a pílulazinha mágica, né? Então, eu acho muito interessante, né, esse conceito. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se ela está disposta a desistir das coisas que a fizeram adoecer. Essa frase é do Hipócrates, né, que é o pai da medicina. Então, eu acho bem bacana. Marcos e Júlia, vocês tinham uma questão aí, uma pergunta, Na mas deixa eu realidade, coloquei o tá? Marcos aí Renato, como é que nós para fazemos? fazer o agradecimento a você, Tadeu. Ah, Por legal. favor, Marcos. Obrigado, Tadeu. Quer falar? A Júlia quer dar um aviso para vocês que amanhã é aniversário dela. Ê, que legal, Júlia. Parabéns. É de 15 Parabéns, anos. Júlia. 15 anos. 15 anos? É, Que legal. obrigado. Boa Então, festa. Tadeu, obrigado, Tadeu, pela. Eu tinha várias perguntas, mas não vou fazer. Mas obrigado. Foi muitas informações importantes aí. E eu vou usar, a gente vai usar aqui, né? Obrigado, André, também pela vibração. Foi lindo. Obrigado, viu, por tudo. Obrigado, Marcos. Nós vamos ter que combinar com o Tadeu uma outra só para a gente fazer pergunta, porque eu também tinha várias perguntas aqui e não vai dar tempo. Na próxima, você não traz vídeo nenhum, você só vem para escutar a gente fazer pergunta para você. Mas, com certeza, foi muito proveitoso te ouvir. E já está feito o convite aqui, Tadeu. Um retorno para que a gente possa, né, discutir alguns pontos, tirar dúvidas com você, enfim. Eu vou voltar a palavra para você se despedir, mas queria agradecer a Andréia mais uma vez pela vibração, parabenizar a Júlia pelos 15 anos dela, que amanhã seja um dia de muita festa, de muita alegria, e te agradecer, Tadeu, mais uma vez por ter aceitado estar aqui conosco e as palavras finais é contigo. E deixa eu terminar, então, Renato, com uma fala que eu falo, que eu digo todos os dias, né, na minha prática, né, que eu faço de manhã, né, que tem meditação, yoga, automassagem, relaxamento e visualização criativa. Aí uma fala que eu digo é assim, ó, lembre-se que você se alimenta, né, de tudo aquilo que você coloca no seu prato, mas você também se alimenta de tudo aquilo que você coloca na sua mente, né, que entra em você pelos seus 5 sentidos, né, e que nutre os seus pensamentos, sentimentos e emoções, e esse alimento vem das crenças que você alimenta. Então, filtra, cuida muito bem do alimento que você traz para dentro de você e que você cultiva dentro de você, né? E a forma como você interage com tudo isso é a sua realidade, é o que você vibra, é o que você cria aí na sua vida. Então é isso. É isso aí. Muitíssimo obrigado pelas excelentes reflexões. Depois eu vou te encaminhar aí o chat e a gravação, porque no chat tem muita gente falando contigo, comentando, enfim. Legal. Aí vamos combinar depois, então, um retorno seu para que a gente possa
fazer as perguntas, tá bom? Tá bom. E Marcos, Júlia e o pessoal, você, Renato, aí quem tinha perguntas, a gente está junto lá no grupo. Aí pergunta lá no privado lá, ou mesmo lá no grupo, né? Que eu estou à disposição para responder. E a gente cresce justamente com essa troca, né? E se a gente não souber, a gente vai pesquisar e vai aprender um pouquinho mais também. E Maravilha. gratidão pela oportunidade aí. Eu não conheço, acho que quase ninguém de vocês pessoalmente. Eu conheço a Meire, que eu fiz um curso com ela de constelação, e conheço a Sol, que agora inclusive ela mora aqui na minha cidade, né, em São Lourenço, a Solange. Mas todo mundo que está aqui hoje eu não conheço virtual, eu só conheço virtualmente, mas eu já tenho uma identificação muito grande com vocês. É como se a gente se conhecesse aí desde criança, como se diz aqui na minha terra. Então, gratidão pela oportunidade aí, foram bons momentos. A gente fica muito feliz com a tua participação, sempre muito ativa, né, egrégora, mesmo no decorrer da semana, com as postagens que você faz. E vê se você consegue se preparar para em agosto, no dia 25, que vai ser a festa do Mais Atitude, você possa estar com a gente aqui em São Paulo, quem sabe, Opa, né? Vai eu, procurando se planejar. É um domingo. eu preciso mesmo dar um pulo aí, Renato, para ver a minha neta. Aí eu vou dar um jeitinho aí, vou fazer o possível. Vai dar certo, sim. Que ótimo. É um evento bem gostoso para a família, tudo. Tem muita coisa para a família, bem delícia. Bem que ela também pode levá-los, a família. Ah, Um legal. evento. Gente, bom descanso para todos. Muito obrigado pela participação. Um beijo Boa enorme noite, no coração. gente. Obrigada. Obrigada, Gratidão. Tadeu. Obrigada, André. Obrigado, obrigado. Boa noite a Obrigada, todos. pessoal. Boa Boa noite. noite. Tchau. Gratidão Boa pela noite a todos. oportunidade. Tchau. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Júlia.